Boa noite, irmãos. Deus abençoe todos os irmãos. Os irmãos podem se assentar um minutinho. Eu vou, se tiver ligado esse microfone aqui. Tá ligado? Ok. Deus abençoe todos os irmãos. Deus abençoe todos que estão acompanhando pela internet também. Coube a nós hoje falar um pouquinho da palavra de Deus. O pastor pediu para a gente trazer uma pequena palavra, e a gente não tem muito conhecimento, mas a pomba pousou no nosso coração, né? Ele está no meu coração, eu creio nisso, e ele está no coração de vocês que estão aqui hoje, cumprindo essas profecias do dia de hoje. Então não fica muito difícil quando a gente fala atrás da palavra, quando você está ancorado na palavra de Deus, não fica tão difícil, né? Se nós temos um ministério, esse ministério é somente repetir o que já foi dito pelo nosso profeta Malaquias 4, pelo nosso Senhor Jesus Cristo e por todos os profetas que falaram nas Escrituras. Então, não espere muitas novidades, mas eu creio que a gente pode ter um tempo muito bom, né? Se a palavra estiver conosco, né? Quem sabe no final do culto a gente possa sentir o nosso coração ardendo, né? E Deus abençoe, que a gente perceba que seja desde já a presença dele, desde cada hino que você cantou, desde que você saiu da sua casa. Você não saiu da sua casa à toa, né? Deus cumpre o querer e o efetuar. Então, se você está aqui, dê glórias a Deus, porque Deus te trouxe até aqui, e se Ele te trouxe até aqui, certamente Ele vai te levar até o alvo da soberana vocação, né? Eu vou falar um pouquinho para os irmãos. Esse não é um lugar muito confortável de estar, então a gente precisa se adaptar primeiro, né? Mas eu creio que os irmãos vão me ajudar, né? O pastor disse esses dias que o pastor, ele olha a Bíblia com olhos de pastor, o profeta com olhos de profeta, extraindo o que um profeta tem para trazer, o evangelista com os olhos de evangelista, e assim por diante, né? Então, a gente vai trazer uma mensagem muito simples, que é o que a gente tem feito no dia a dia, né? Pregada a palavra, pregada a mensagem, aquilo que tocou no nosso coração, aquilo que a gente sabe que é verdade. A gente gostaria de trazer isso para os irmãos aqui. E mais, né? Mais ainda para quem está assistindo, pessoas de diversas partes do Brasil e até do mundo talvez estejam assistindo, pessoas que às vezes estão procurando a verdade, buscando a Deus em sinceridade, mas não encontraram talvez toda a verdade para se parar por essa causa, por essa palavra. Então a gente gostaria de trazer uma meditação por um pouquinho de tempo, né? Deus abençoe tem irmãos aqui que são, né, visitantes, né? Tá ali meus cunhados, né? A Jaqueline, esposa dela, o Fauri, o Walter está ali atrás também com o filho dele, o Rafael. Não sei se tem mais algum visitante aqui, não consigo identificar, né? Mas Deus abençoe os visitantes, Deus abençoe todos nós. Nós queremos falar um pouquinho sobre a palavra. Eu sou um fruto do 7º selo, irmãos. Eu tenho 14 anos de convertido, e Deus mudou a minha vida nos últimos meses, depois que trouxe tudo que trouxe para nós a revelação de toda a palavra. Eu passei situações, tempos difíceis na minha vida, né, depois de convertido, buscando entender, buscando encontrar a manifestação da palavra de Deus. E graças a Deus, Deus por graça e misericórdia, a gente não merece, mas por graça Deus tem trazido até nós um ministério maravilhoso, verdadeiro, homens de Deus, ministros, vários que já estiveram nesse púlpito, que têm trazido pequenas palavras que têm ancorado no nosso coração. E hoje eu falo para os irmãos como um testemunho, né? Tenho 35 anos, já vivi um pouquinho, né? Bem pouco, mas já vivi um pouquinho nesse mundo. E hoje, se há um desejo sincero em meu coração, isso não é mais nenhuma ambição natural, isso não é mais nada que o mundo possa me oferecer. Eu fico pensando, às vezes, viajando, né? Eu fico pensando, já pensou se, né, Deus o livre, cai num barranco, né, e fica ali? Às vezes você ouve notícias de pessoas que ficam, às vezes, 1 dia, 2 dias até ser encontrado, outros que de repente tiveram um tempo ali, enfim, por diversos motivos. E eu fico pensando, já pensou se hoje eu tivesse tendo o meu último dia de vida?
Como que seria, irmão, você saber que estaria no último dia de vida? Eu penso que o meu maior arrependimento seria não ter dedicado os meus 35 anos para Deus. Eu penso que o meu maior arrependimento seria não ter realmente me consagrado e falado a todos que eu pudesse. E eu quero, se Deus me der graça, hoje com 35, a gente não sabe quanto tempo tem, temos mais alguns segundos pela frente, pelo tempo de Deus, mas esses segundos eu quero realmente dedicar a Deus e da melhor forma possível, que Deus possa abençoar nossas vidas e que a gente possa servir de ser um testemunho vivo nessa era, né? Eu queria falar hoje sobre a manifestação da palavra, porque a Bíblia é um livro profético. E esse livro ele foi escrito, o primeiro livro da Bíblia foi escrito por Moisés, cerca de 2.800, 3.000 anos atrás. E ele foi terminado em Apocalipse por João, né, cerca de 2.000 anos atrás, 1.900 para 2.000 anos atrás. Mas existe a história da civilização, né, já existia milhares de anos quando a Bíblia foi escrita, e ela foi escrita até 1.900 anos atrás. E hoje a Bíblia não está sendo escrita. E mesmo Jesus, quando esteve na terra, Jesus sendo a palavra, ele não escreveu a palavra. Por que ele não escreveu a palavra? Porque ele manifestou a palavra. E existem, vamos colocar assim, duas palavras. Existe uma palavra escrita, que toda a humanidade tem na mão, que é o maior best-seller de todos os tempos. Existe uma palavra escrita, mas existe uma palavra manifestada. E a palavra manifestada, só quem tem o Espírito de Deus para conseguir discernir e ter fé quando a palavra se manifesta. Foram centenas e centenas e centenas de escritura falando sobre Jesus Cristo, como ele viria, né? Nasceria teria um nascimento virginal, seria de Nazaré, seria crucificado, lançariam sorte sobre os seus vestidos, colocariam uma coroa de espinho, puxariam sua barba, cuspiriam em seus rostos, furariam mãos e pés. E quando todas essas profecias, tudo, desde a eternidade, a Bíblia compreende de eternidade a eternidade. Nesses 1000 anos em que ela foi escrita, ela começa no princípio. No princípio era a eternidade. E esses 1000 anos onde a Bíblia foi escrita, esses 66 livros, ele fala de eternidade a eternidade. E Jesus Cristo é o tema principal da Bíblia, o profeta fala. Jesus Cristo está em cada versículo da Bíblia. Ele fala, se você leu a Bíblia e não encontrou Jesus Cristo em cada versículo, volte e leia novamente. E quando essa palavra se manifestou, pessoas com a Bíblia na mão, com vidas rendidas a Deus, de oração, linhagens de sacerdotes, pessoas sinceras, olha só isso, pessoas sinceras, linhagem de sacerdotes, liam a Bíblia várias vezes, adoravam a Deus, faziam sacrifícios e assim por diante, separaram suas vidas, mas quando a palavra se manifestou, eles não conseguiram discernir o que estava acontecendo. Então, a Bíblia fala que Jesus Cristo é o mesmo ontem, hoje e eternamente. Aonde essa palavra está se manifestando hoje? Nós vemos um Espírito, né, porque ele é o mesmo ontem, hoje, eternamente, assim como Satanás é o mesmo ontem e hoje, e não eternamente. Os dias deles estão contados. Satanás é um personificador da palavra, então ele está tentando fazer um plano igual ao de Deus, ou melhor que o de Deus. E Satanás é o mesmo ontem e hoje. E ele consegue trazer um engano sobre as pessoas, e as pessoas conseguem olhar para trás e ver a escrita, conseguem ver a Bíblia escrita, conseguem ler, estudar, se matricular em cursos, aprender o hebraico. Quantos teólogos a gente vê que aprende o hebraico porque ele acredita que assim ele vai chegar mais perto de Deus? Quantas pessoas a gente vê. Tem uma denominação que está fazendo em São Paulo um templo que é a réplica do templo de Salomão. A réplica.
idêntico, inclusive com o mesmo tanto de ouro. Eles acreditam que este é o plano de Deus, é fazer um novo templo aqui no Brasil. Mal sabe eles que esse templo já está feito, não feito por mãos. Não feito por mãos. Esse templo já está feito, está manifestado, e eles estão olhando para trás. Cada coluna do templo custa 120 mil reais ou dólares, enfim, não sei. Eu conheço amigos, têm muito dinheiro e muita sinceridade no coração, que doaram colunas inteiras, 120 mil reais, fazendo um serviço para Deus. Isso é muito nobre, mas será que é aí que Deus está? Essa semana eu fui cortar o cabelo e um rapaz estava falando para mim, eles estão procurando a Arca de Noé, porque ali está todo o segredo de Deus, e quando eles encontrarem a Arca de Noé, tudo será desvendado. Pensei, meu Deus, como faço? O que eu falo para dizer que a Arca está aqui? A Arca é Cristo, e Cristo é a palavra, e a palavra está aqui. E eles estão batizando no Rio Jordão, pessoas com as vidas sujas, casado 10 vezes, vai lá para Israel, se batizar no Rio Jordão, o outro tem a fogueira santa, o outro traz as pedrinhas do Jordão, o outro e isso e aquilo e etc, e trazendo memoriais, como não, aqui realmente, olha, eu me batizei no Rio Jordão, eu descobri a arca, eu fui lá, eu trouxe as pedras lá do Monte Sinai, teve um amigo meu que esses dias, um casal de amigos falou assim, nós estivemos em Israel, e sabe o que nós descobrimos, Ezequiel? Nós descobrimos que Deus existe. E eu falei, eu nunca estive em Israel, mas eu também descobri que Deus existe. E não só em Israel, até os confins da terra, Deus tem se feito carne de novo, manifestado de novo, e eles não têm visto. A primeira vinda de Cristo não era para ser secreta. Não era. E mesmo assim eles não viram. A segunda vinda de Cristo, que a Bíblia fala que é secreta, será que todos verão? Nós vamos ler a palavra. Queria que os irmãos se pusessem em pé. Isaías 53, versículo 1, uma escritura bastante conhecida. Se os irmãos tiverem como colocar o horário aqui para mim na tela aqui, vai me ajudar. Isaías 53 e depois Hebreus 13, 8. Bastante conhecida, apenas 2 versículos, né? um ali atrás. Isaías fala assim, ou seja, ele está dizendo que são poucos. Quem deu crédito à nossa pregação? Pela pergunta dá para entender que são poucos. E aí ele complementa. E a quem se manifestou o braço do Senhor? Ou, quem deu crédito? Quem creu? Quem acreditou? Mas, a quem ele se manifestou? Nesta era, inclusive. Quem dá crédito à sua pregação? Mas tem Deus se manifestado? Hebreus 13, 8. Jesus Cristo é o mesmo, ontem e hoje e eternamente. Vamos orar? Os irmãos orem por mim. Deus Todo-Poderoso, Pai Eterno, nós, ó Deus, nos colocamos diante de Tua presença agora, Pai. Oferecemos a Ti, Senhor, as nossas ofertas, oferecemos o nosso louvor, oferecemos a Ti, Senhor, nossas vidas, nos colocamos aqui em Tua casa, Pai. Tentamos, Senhor, fazer a nossa parte, ó Deus, mas não há nada que o homem possa fazer,
se o Senhor não ordenar, se o Senhor não predestinar, se o Senhor não abençoar, Pai. Por isso, querido Deus, nós estamos aqui nessa posição hoje, pedindo que o Senhor dirija, Pai, mais esse culto, que o Senhor possa abençoar, ó Deus, essas palavras que serão ditas, que estão em nosso coração, mas só o Senhor pode vivificar, Senhor, tirar da letra escrita e trazer para a manifestação, Pai. Por isso nós pedimos que o Senhor se faça presente em humildade, Senhor, sabendo que o Senhor trabalha em simplicidade, sabendo, Deus, que o Senhor trabalha, Deus, de uma forma que os sábios e os entendidos acabam passando por alto, mas os simples que buscam a Deus em simplicidade entendem o teu propósito. Nós nos colocamos a Ti e pedimos para que o Senhor manifeste a tua presença em nosso meio. Vivifica a palavra, Senhor, a Tua palavra, que é a mesma ontem e hoje e eternamente. Vivifica ela nos nossos corações. Para a honra e glória de Deus, nós pedimos com o perdão dos nossos pecados. No nome de Jesus Cristo. Amém. Os irmãos podem assentar. Eu coloquei como tema, e hoje? Talvez vai ser um assunto muito simples para os irmãos mais estudados e mais antigos, mas a gente tem que entender que nem todos são tão antigos, nem todos são tão estudados. E o óbvio, às vezes eu vou falar coisas aqui que vai ser muito óbvia para alguns, mas o óbvio só é óbvio para quem sabe. Ele só é fácil se você já viu. E nem todo mundo talvez tenha visto a manifestação da palavra. E a gente gostaria de falar de algumas repetições, porque Deus tem leis sobre a terra, e não são muitas leis. Deus é um Deus simples. Daí o motivo de você não precisar aprender o hebraico, de você não precisar se matricular num curso de teologia. Não, Deus tem leis simples. E uma lei que Deus tem é que tudo se repete sobre a terra. E se tudo se repete, a Bíblia fala em Eclesiastes que o que é já foi, e até o que não é também já foi. Então você consegue olhar para o futuro e para o presente, para o dia de hoje, baseado no que foi no passado. E dessa escritura o nosso profeta tirou, né, ele se tornou um grande tipologista, porque ele fala assim: eu vejo as coisas que vai acontecer pelas que aconteceram. Porque o Velho Testamento é uma sombra, ele é um negativo. O que aconteceu no negativo vai acontecer no positivo. Se você aproximar a sua mão da parede ali, você vai ver uma sombra. E essa sombra vai ter 5 dedos, exatamente como é o original da sua mão. E quando você se aproxima, você vê que bate certinho. E o Velho Testamento é exatamente uma sombra do Novo Testamento, das coisas que estão acontecendo. Então, fica com isso em mente, irmão, enquanto a gente fala. Tudo se repete, não há nada novo. Tudo se repete. Então eu pergunto, e hoje? Nós estamos num dia onde é o dia mais religioso que tem, mais evangélico que existe. É um dia onde todo mundo é crente. Todo mundo vai para o céu. Todo mundo é de Deus. O bêbado vai tomar cachaça e fala, graças a Deus por isso. E as pessoas fazendo os diversos tipos de trabalho e vivendo vidas erradas e dando graças a Deus, porque Deus é um Deus maravilhoso. Deus é um Deus muito bom. Deus, todos nós vamos para o céu. Qualquer artista que, não julgando ninguém, mas a Bíblia fala que pelos seus frutos, pelo fruto se conhece a árvore. Qualquer artista que morre com qualquer tipo de vida foi para o andar de cima. Então nós queremos falar um pouquinho sobre as repetições. Que dia nós estamos vivendo? E hoje? Mantenha essa pergunta em mente. E hoje? O que está acontecendo hoje? Perguntei esses dias para um ministro denominacional. E hoje, pastor? Existe uma verdade?
Existe uma palavra que seja perfeita, 100% a verdade, a palavra? Ele diz, eu não creio nisso. Eu creio que Deus não quer ver placa, eu creio que Deus vê o coração. Eu creio que Deus vem buscar um povo, um pouquinho de cada lugar. Vamos ver se isso é assim. Sendo uma das leis de Deus a repetição, e sendo Satanás um personificador, desde o céu Deus era adorado e ele quis ser adorado também. E foi lançado na terra. E assim por diante. Mas na terra, ele continua esse ministério dele, porque ele é o mesmo. O irmão Brana fala que nós estamos lidando com um inimigo que tem 6.000 anos de história, de experiência. Então, ele é o mesmo. Então, nós vamos ver que Deus criou céus e a terra. E a terra era sem forma e vazia, e havia trevas sobre a face do abismo. E mesmo assim, o Espírito de Deus já se movia sobre as águas. Mesmo assim, todo princípio é trevas, é sem forma e vazio. Pessoas que estão me ouvindo talvez pela internet pensam assim, eu preciso me preparar, porque eu estou com uma vida, minha vida não está em ordem, porque eu tenho que consertar isso e aquilo para dar um passo para Deus. No princípio, no teu princípio, essa terra vai ser sem forma e vazia, e havia trevas. Mas, mesmo assim, Deus se move sobre a face das águas. Deus se move sobre você. Ah, mas eu não sinto ainda de dar um passo para Deus. E daí? Precisa sentir? Desde quando a parte feminina precisa sentir? Os irmãos adultos vão entender o que eu estou dizendo. Desde quando a parte feminina, e nós somos a parte feminina, Deus é pai. Desde quando precisa sentir? Não, mas eu não sinto. Irmão, então você sente de dedicar mais tempo para o diabo? Porque se é baseado em sentimento e você não sente em servir mais a Deus hoje, então eu vou servir mais um pouquinho o diabo e o reino de Satanás para depois... Belisquemos nossa consciência e vemos que não é por sentir, é por crer. Jesus nunca perguntou, você está sentindo alguma coisa? Jesus nunca perguntou se você entendeu. Ele perguntou, você crê? Você crê? E quando Deus começou a criação, ele disse, haja luz. E houve luz. E viu Deus que era boa a luz. E fez Deus separação. E foi o primeiro dia. E foi o segundo dia. E foi o terceiro dia. E foi o quarto dia. E foi o quinto. E tudo isso era bom. Tudo no final. E foi a tarde e amanhã o dia segundo. E viu Deus que era bom. E foi a tarde e amanhã o dia terceiro. E viu Deus que era bom. E a tarde e amanhã o dia quarto e quinto. E viu Deus que era bom. E no sexto dia, Deus fez o homem, a sua imagem. Tem em mente a repetição e tem em mente o tema. E hoje? Deus fez o homem à sua imagem. E a Bíblia não fala que viu Deus que era bom. Ela diz, e viu Deus que era muito bom. Todo ser nessa terra quer se expressar. Todos querem deixar uma semente, uma descendência. Deus é pai, ele tinha esse atributo, ele queria ser pai. E viu Deus que era muito bom. E num primeiro olhar, você imagina um dia cronológico de 24 horas, mas nós temos a luz de Apocalipse 10:7, quando todos os mistérios seriam revelados. Irmão Brana traz isso para a gente, que cada dia para Deus, um dia é como 1000 anos e 1000 anos como um dia. E Deus não faz as coisas como um estalar de dedos. Deus espera a semente dar fruto. Cada semente reproduza. Deus não fez florestas, ele mandou a semente reproduzir e isso leva um tempo. E Deus fez o homem num espaço, e Deus fez o Éden num espaço, como cada dia sendo 1000 anos. E no sexto dia, ou seja, no sexto milênio, ele fez o homem à sua imagem e semelhança. Macho e fêmea os criou. E a partir daí,
Depois disso, Deus fez cair um sono pesado sobre Adão e tirou de dentro dele a mulher. Enquanto a mulher estava em Adão, Satanás nunca conseguiu fazer nada. Porque ele era o primeiro homem era a palavra original. Enquanto ela estava dentro dele, Satanás nunca conseguiu fazer nada. Mas Deus tinha um plano que precisava ser executado. Deus tinha a repetição, e Deus tinha, né, o plano da salvação, e Cristo e sua noiva, e isso precisava ser executado. Então Deus tirou Eva de dentro, tirou a varoa de dentro do varão. Depois nós vamos voltar nisso aqui. Para quem está me assistindo, tirou a varoa de dentro do varão. Hoje em dia as pessoas não sabem mais. As pessoas que têm a Bíblia, a palavra escrita e não a manifestada, eles não têm a convicção que estão na palavra, 100% da palavra. Eles pensam, sendo sincero, nós estamos no caminho. Mas qual que é o conceito da sinceridade? Todos os sinceros? Para não citar nenhum tipo de seita ou de religião ou de denominação, mas você que está me assistindo, todos os sinceros Deus vai levar? Até os maometanos e assim por diante, para não citar nada aqui. Todos os sinceros? Não. Mas esse é o seu conceito. Qual é o conceito de Deus? Sinceridade? Não. O conceito de Deus é a palavra. Deus vem buscar a sua palavra, 100% da palavra. Osso dos seus ossos e carne da sua carne. Nada mais e nada menos que isso. Então, se você é a palavra e você está nele, a Bíblia fala que nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. Não com Cristo. Muitos estiveram com ele. Mas nenhuma condenação há para os que estão em Cristo. E Deus tirou Eva de Adão, tirou a varoa do varão. E era um casal ali no Éden. Um casal perfeito, num jardim de santidade. Olha como isso que eu falei sobre os 1000 anos. Deus disse para Adão, no dia que dele comerdes, neste dia morrerás. E aí eu pergunto, Adão morreu? Fisicamente? Não, foi expulso do Éden, continuou vivendo. E espiritualmente? Não, ele é a palavra. Cristo é um tipo de Adão? Morreu espiritualmente? Não. Deus disse um dia, esse espaço de tempo, neste dia, morrerá. Nenhum homem nascido de sexo viveu 1000 anos. Neste dia, morrerás. E Adão viveu 930 anos e morreu. E naquele dia, ali, Deus colocou todos os animais do campo e colocou a serpente. E a gente imagina, né, como era essa serpente. Quem tem a luz do 7º anjo e os mistérios revelados sabe disso, e a gente não vai entrar muito nesse assunto. Mas nós vemos que era uma pessoa que conversava, raciocinava, arrazoava com Eva. Não foi estranho Eva dizer, vamos dizer assim, socorro, Adão, meu Deus, uma cobra está falando comigo. Não foi estranho. Foi uma coisa natural. E Deus depois mudou a forma dela. Mas tinha sido natural para Eva. Foi uma conversa, foi um diálogo, foi uma coisa natural. E aí vem Satanás promovendo que, olha, Eva, é assim que Deus disse? Não, mas veja bem. Olha só a repetição. Foca na repetição dos quadros. Existia ali um homem falando, conversando e falando, Eva, é assim que Deus disse? No livro tal, no versículo tal, no capítulo tal. Mas veja bem, Deus sabe, Eva,
Você é uma pessoa maravilhosa. Bom, você é filha de Deus. Você é a pessoa que, olha, se tem alguém que tem crédito com Deus, é você. Você não é bem aquilo. Deus sabe que se você comer do fruto, se você tocar na árvore, se abrirão os vossos olhos. E você vai ser como Deus. Ah, meu amigo, aí é difícil o ser humano não cair pela concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. E aí ele veio pregando um evangelho. Eva, veja bem, olha só, você vai ser maior. Deus tem uma grande obra na sua vida. Você vai ser igualzinho a Deus. Se abrirão os vossos olhos. Foi mentira? Não, era verdade. Se abririam os vossos olhos. E abriram-se os seus olhos. E Eva comeu do fruto e deu ao seu marido e ele comeu com ela. E quando entrou o pecado na raça humana, Satanás conseguiu, entre aspas, conseguiu começar um reinado dele na terra, porque a terra é dele, ele mostrou para Cristo. Tudo isso te darei, ou seja, é dele. E ele mostrou isso para Cristo. Tudo isso te darei, ou seja, estava nas mãos dele. Ele começou um reinado a partir da queda. E isso foi do 6º para o 7º dia. E houve a queda e houve uma interrupção. Houve uma interrupção. Lá, no que era para ser o dia do descanso, houve uma interrupção. E começou uma cronologia de um Éden caído, de um Éden satânico, de um mundo caído. E de lá para cá nós tivemos o 1º dia, nós tivemos o 2º dia, nós tivemos o 3º dia, nós tivemos o 4º dia, o 5º e o 6º dia. 2000 anos até Noé, 2000 anos até Cristo, 2000 anos até hoje. Hoje, nós estamos no 6º dia de um Éden caído e satânico. E da mesma forma que Deus quis se expressar e viu que era muito bom, hoje em dia, nós estamos vivendo num Éden satânico, onde Satanás está se vendo, o homem está à sua imagem e semelhança. E viu Satanás que está muito bom. Aquela expressão, está do jeito que o diabo gosta, eles usam muito isso no carnaval, e é verdade, e está mesmo. E ele está se vendo na humanidade hoje. E viu Deus e viu Satanás está muito bom. Ele está se expressando nisso. Ele está se vendo na humanidade. É uma repetição. E nesse dia de hoje, nós vemos a repetição do ministério da serpente, pregando um evangelho de promoção, de prosperidade, de grandeza. Onde você vai, tem profecias para você. Irmão, você vai visitar uma igreja, você nunca viu ninguém nunca te viu, tem profecia. Deus tem uma grande obra na sua vida. Você vai ser uma grande bênção nas mãos de Deus. E aí o homem que almeja reconhecimento, desde a criança, almeja fazer uma artezinha, ele quer que o papai fale, olha que bonito desenho, olha que... Né? Quando ele fala alguma coisa, ele sabe que o papai e a mamãe estão escutando. E ele quer que você fale, que lindo, olha meu filho, como você é inteligente. Isso está dentro do ser humano, querer esse reconhecimento. E hoje em dia, existe esse ministério que prega um evangelho social, fácil, maravilhoso, na verdade. É maravilhoso crer em Deus, do jeito que a serpente fala, olha, vai se abrir os vossos olhos, será como Deus? Isso é uma coisa realmente maravilhosa. Mas repare que naquele dia, Eva percebeu que estava nua. Eva percebeu que abriu-se os seus olhos e perceberam que estavam nus. Hoje em dia o mundo está em tal condição que o mesmo evangelho tem sido pregado, ele tem tirado a roupa da mulher de novo e a mulher não percebe que está nua. Uma pessoa me perguntou, tá, mas isso fez uma pergunta básica sobre vestimenta. Eu falei, olha, entra na internet e veja a resposta. Veja como que era o tempo da sua mãe e da sua avó, que você já tem uma noção do que sempre foi um padrão.
Mas hoje em dia, Deus só quer o coração. Irmão, irmã, quando você se casa, o teu marido só quer o coração. E quando ele tem o coração, ele tem o corpo todo. Cristo realmente só quer o teu coração. Mas quando ele ganha teu coração, você dedica todo o seu corpo e todo o seu ser e tudo que você é para ele. Mas hoje tem esse evangelho lindo, maravilhoso. Olha só que maravilha, todo mundo servindo a Deus. Hoje, o que Pilatos fez, gente, hoje em dia você vê uma manifestação disso. Todos os carros que você vê tem uma placa, como tinha na cruz. Pilatos não teve discernimento, mas botou lá um adesivo. Este é Jesus, o Rei dos Judeus. Olha que maravilhoso. Hoje, cada carro que você vê na rua, Deus que me deu, Deus, Senhor da minha vida, na graça, na unção, Deus poderoso, crucificando ele de novo, crucificando a palavra, porque tudo se repete, e Deus maravilhoso, abençoou as nossas vidas, nus e não sabem. Nus e não sabem. Ah, irmão Ezequiel, isso é muito radical. Essa mensagem que vocês pregam aí tem muita doutrina, não pode isso. Ó o camarada falando com ela. Não pode isso, não pode aquilo. Claro que pode. Deus sabe, vai ser até bom para você, claro que pode. Essa igreja de vocês tem muita doutrina. Hein? Não pode ir, não pode cortar cabelo, não pode vestir calça, não pode ir na praia, não pode jogar futebol, não pode jogar, não pode beber uma bebidinha nem social, não pode nada nessa igreja. Deus disse que não. Pode vir quem for, com a Bíblia na mão, estudado, bom de papo, carismático, dizer que não é bem assim. É que hoje em dia, irmão, a Bíblia não está para ser adaptada ao hoje. É o hoje que tem que ser adaptado à Bíblia. Amém? E ponto final. Amém. Não, mas hoje em dia é difícil. As mulheres, é muito difícil servir essa doutrina que não pode tocar nisso, não pode tocar naquilo, mas é assim que Deus desenhou. E quando a mulher caiu lá no 6º dia da criação, o pouquinho de discernimento que ficou nela, ela se cobriu, fez com folhas de figueiras, fez para si aventais. E aí eu quero chamar a sua atenção, Deus aprovou isso? Vamos dizer, Eva fez um biquíni. Irmão, as pastoras de hoje acham que é glorioso servir a Deus. Na praia. Mas Eva fez um biquíni e Deus não aprovou. E Deus veio e matou um animal e cobriu o corpo deles. E não foi um passarinho, um coelhinho e um gatinho. Ele matou um cordeiro. Ele cobriu o corpo deles. Cubra seu corpo. Cristo na cruz, a Bíblia são paradoxos. Ele deu a sua vida por nós, para que nós entreguemos nossa vida a Ele. A Bíblia fala, se um morreu por todos, todos morreram, de sorte que os que vivem não vivam mais para si, mas para aqueles que por Ele morreu e ressuscitou. Cristo foi crucificado nu. Totalmente nu. Descobriu suas vergonhas para que você não tivesse que passar por isso. Hoje em dia, pessoas com a Bíblia na mão vêm dizer que não tem problema, pode mostrar sua nudez. Não pode. Cristo pagou esse preço também. E vai te dar força. E vai te dar força para fazer isso com prazer. E Satanás conseguiu entrar no Éden. Pense num lugar maravilhoso. Só existia vida. Só existia pureza. Só existia amor. Só existia Deus. Só existia o que Deus falou que era muito bom. Perfeito. Lindo. E Satanás conseguiu entrar num jardim de pureza, santidade, beleza e trazer uma sujeira. E tirar a virgindade e tirar a pureza de uma mulher. E no entardecer desse dia,
Cristo faz o contrário. Ele desce num Éden sujo, satânico, onde só existe perversão, só existe malícia, só existe pecado, só existe inveja, roubo, não existe mais palavra, não existe mais pudor. E ele tirou uma noiva dessa sujeira toda, e santificou, e purificou, e fez ela ser pura e virgem. Quer uma escritura? Porque, 2 Coríntios 11, porque estou zeloso de vós com zelo de Deus, pois quero apresentar-vos como uma virgem pura ao marido, a saber, Cristo. Mas temo que, como o diabo, como a serpente enganou a Eva, da mesma sorte sejam corrompidos os vossos sentidos. Apocalipse 3, a era de Laodiceia, a última era da igreja, a era que nós estamos vivendo, fala que estás nu, pobre, miserável e não sabes. Para não saber que está nu, gente, até um cego sabe que está nu. Aí cumpre o que o Paulo falou, corrompeu todos os sentidos, porque um cego, ele tem outras formas de saber que ele está nu. Corrompeu todos os sentidos. Mas Cristo disse que traria virgindade, traria pureza. Então existe diferença sim. Existe uma virgem pura nesse Éden caído. Existe uma varoa. Existe uma mulher que representa a igreja, que é pura, que não tem se misturado com os costumes de Laodiceia. Ah, mas é costumes. Vocês já viram isso aí? Ah, é costume. Vocês pregam doutrina, costumes. É costumes. Porque nós não temos aqui cidade permanente. É costumes de uma Jerusalém futura que virá. É costumes de uma cidade, de uma civilização de fé, cujo artífice e construtor é Deus. É costume. É costume, amém. O Deus dessa era maligna, 182. Veja, não havia no mundo uma cidade mais vil, perversa, baixa e prostituta do que Nazaré. E dali Deus escolheu uma virgem. Poderia alguma coisa boa sair de Nazaré? E desta era maligna, onde o Deus dessa era tem cegado os olhos das pessoas com seus dogmas e denominações dessa própria era, Deus escolhe um povo para seu nome. Então, irmãos, e hoje, o que está acontecendo? A palavra fala do hoje ou não fala? Existe a repetição dos quadros e hoje você vê um evangelho onde, se está muito difícil, vai para outra igreja. E aí as igrejas têm que afrouxar um pouquinho porque virou um negócio, o evangelho virou um negócio, virou uma concorrência. E aí tem que afrouxar um pouquinho, porque senão o povo vai embora, porque não está na palavra. E se não está na palavra, não tem como segurar. E o povo vai embora. Essa é a situação das denominações. Então, se for para estar numa igreja que não pode tocar nisso, não pode fazer aquilo, não. E aí, uma das maiores mentiras que a serpente contou nessa época, nessa era que nós estamos vivendo hoje, Deus não vem buscar placa. E, novamente, é verdade. Deus sabe que se abrirão os vossos olhos, era verdade. Deus não vem buscar placa, é verdade. Mas certamente, há 2000 anos atrás, você não gostaria de estar debaixo de uma placa escrito fariseu. Certamente você não gostaria de estar debaixo de uma placa onde não defendesse toda a palavra de Deus. E hoje Deus tem se manifestado, tirado uma mulher, uma igreja, trazido ela a pureza e a virgindade. Deus não vem buscar placa, Deus vem buscar a palavra. Mas aí, não importa, você servindo a Deus, o importante é servir a Deus, não importa a placa. E aí acontece tudo o que acontece. Todas as promoções, uma igreja melhor que a outra. Uma proposta melhor que a outra. Aqui você vai ser grande. Aqui Deus vai te usar. Aqui não. Aqui pode tudo, porque Deus só quer o coração. E aí cai em tudo isso que tem acontecido de mulheres pregadoras. E assim por diante. Irmão,
são fatos históricos, simples de ver, a repetição dos quadros. E Deus tem se manifestado e tem se feito o mesmo hoje, do que foi ontem e do que será sempre. Deus tem se feito o mesmo hoje. E a gente precisa ver isso para acrescentar nossa fé. Para você ter uma firmeza no que você crê, você precisa realmente ver isso. E eu estou falando aqui, eu creio que o meu propósito nessa vida é falar um pouquinho sobre a mensagem, sobre o que Deus tem feito nessa era. E eu tenho certeza que algumas pessoas irão assistir isso daqui depois. Eu sei que a igreja sabe disso, mas eu gostaria de deixar isso registrado. As repetições é uma coisa tão maravilhosa que, se você comparar com mais uma coisa com os dias de hoje, a situação dos Estados Unidos, por exemplo, você consegue ver os Estados Unidos, a pessoa fala, não está na Bíblia. Está. Mas eles querem ver o nome Estados Unidos. Mas está na Bíblia, Estados Unidos. É como o profeta. Me diga, cadê o nome desse profeta na Bíblia? Se você tivesse há 2000 anos atrás, você teria uma certa dificuldade, porque não tinha o nome de Jesus na Bíblia. Tinha todas as características, mas não tinha o nome dele. E aí você entraria em dificuldade. Então, os Estados Unidos, se você comparar com Israel, Estados Unidos foi um país que foi fundado para ter liberdade de religião, como Israel do Velho Testamento. Eles saíram do Egito, da escravidão, da idolatria, para ter liberdade de religião, para adorar o Deus vivo e verdadeiro. Deus gostou daquilo, Deus aprovou. Eles foram fundados com 13 tribos, que eram 12 tribos e mais a tribo de Levi. Os Estados Unidos foram fundados com 13 colônias. 13 listras na bandeira, 13 degraus da Casa Branca, 13 estrelinhas na nota de $1, aparece em Apocalipse 13 e assim por diante. E eles, durante um tempo, Israel serviu a Deus e Deus se agradou daquilo ali. Deus gostou daquele propósito. Deus falou, que coisa maravilhosa. E Deus abençoou aquele povo e eles se tornaram a maior nação da terra. O maior poder militar e o maior poder econômico. Os Estados Unidos é tido como o maior país protestante. Foi fundado como um país protestante para servir a Deus e Deus mandou profetas. George Washington, Abraham Lincoln, o irmão Brana fala bastante honrosamente sobre eles, verdadeiros cristãos, como mandou para Israel Davi, Salomão e etc., e vários profetas, Elias. E aí você vê que Deus abençoou Israel e eles se tornaram uma grande nação, e abençoou os Estados Unidos e eles se tornaram uma grande nação, tanto que o movimento pentecostal começou lá, e era o movimento de Deus, prometido, vindicado e manifestado, e caiu lá. E Deus fez grandes coisas por Israel, como fez grandes coisas pelos Estados Unidos. E foi abençoando. Só que o homem não permanece por muito tempo na palavra de Deus. Uma hora ele se desvia. E eles foram se desviando da palavra e trazendo idolatria para dentro de Israel, até que houve um rei perverso, um dos mais perversos de todos, chamado Acabe. E naquele tempo ele teve um casamento político. Ele casou com uma idólatra, e foi um casamento mais por interesse do que propriamente um casamento natural, normal. Um rei chamado Acabe, um dos piores, se não foi o pior da história de Israel. E os Estados Unidos tiveram dezenas de presidentes cristãos, protestantes, até que veio um em cena, 1960, algo em torno de 1960, chamado John Kennedy. Analisa os fatos. O primeiro e até hoje o único presidente católico dos Estados Unidos. E isso não é por acaso. Uma vez, Jesus falando com um grande rabi, um grande mestre, falou, tu és mestre em Israel e não sabe essas coisas? Mas veja que aquilo não estava escrito. Tem que nascer de novo. Jesus falou, Nicodemos, tu és mestre e não sabe essas coisas? Se eu te falo das coisas terrestres e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Se nós estamos falando de fatos históricos que qualquer pessoa vê dentro da repetição da Bíblia e não crestes, como crereis se vos falar das celestiais? Agora, que é um tipo, que é uma repetição da história de Israel, é.
casado com uma mulher mais influente do que ele. Naquele tempo, trouxe a idolatria para dentro de Israel, uma mulher chamada Jezabel, trouxe a idolatria para dentro de Israel, mandava mais que o marido. Era um dia de liberdade, era um dia de somos iguais, direitos da mulher, como Laodiceia. Pegue a história e veja quando realmente a nação americana caiu da graça de Deus. Mombrana fala que em 1957. Existia uma Jezabel lá, existia uma Jezabel nos Estados Unidos que trouxe modas, que era uma mulher influente, linda, maravilhosa e conseguiu contagiar com seu carisma o mundo inteiro, como existia uma Jezabel. Existia um rei perverso que casou por política em Israel, como existiu nos Estados Unidos. O casamento natural de Kennedy, assim como o casamento espiritual, trazer a Igreja Católica para o controle. Isso são fatos. Agora, irmão, se você está me ouvindo, se você vê que são tipos, que Acabe estava ali, que Jezabel estava ali, cadê o Elias? Aonde está o seu Elias? Se os quadros se completam, nesse tempo, em Israel, tinha um profeta chamado Elias, pregando contra tudo que era denominação, pregando contra tudo que era idolatria, pregando contra o presidente, a Casa Branca do dia, ele fala, pregando contra a Casa Branca, trazendo condenação para aquela nação. Olha a mensagem que nós temos, trazendo condenação para o pecado, para a idolatria, para esse espírito de igualdade, direitos dos povos, direitos da mulher, agora a gente pode fazer tudo. De lá para cá começou o divórcio. Aqui no Brasil a lei do divórcio é de 1977. Antes não existia, era casamento, comunhão de bens. Aí tem a lei do divórcio. Jugo de Satanás isso aí. Jesus fala, meu fardo é leve, meu jugo é suave. Isso daí é um jugo de Satanás. O irmão Brana fala que para você casar, você tem que ter fé no seu noivo, no seu namorado. Você tem que ter fé, você tem que crer na sua esposa, na sua noiva. Jugo de Satanás, casamento com separação de bens. Jugo de Satanás, casa sem fé, dizendo, eu estou casando, mas não confio em você. Jezabel trazendo isso daí para essa era. Estou casando, mas o que é meu, o que é teu. Jugo de Satanás. Casais que evitam filhos, por quê? Se a gente tiver um filho, o dia que separar, ela vai querer pensão. Casais que evitam crescer junto, comprar alguma coisa junto, porque o dia que separar tem que dividir, então é melhor já colocar no próprio nome, fazer um caixa 2. Jugo de Satanás. Já sabe que vão separar, tem um casamento infeliz, quebrou o matrimônio, quebrou a espinha dorsal do caráter de uma nação, de uma era. Quebrou. Mas é os dias de hoje, e é normal. O termo ex-mulher. Alguém sabe o que é isso? Isso é um termo moderno, que surgiu agora. Ex-mulher. Separados. Incompatibilidade de gêneros. Casados com separação de bens. Não é mais até que a morte os separe. Mas agora é comum. Nos dias de hoje, de 1960 para cá, virou comum isso aí. Tudo isso aí virou comum. Mas não é a palavra. Porque Cristo fala assim, Moisés permitiu-lhes dar carta de divórcio por causa da dureza dos vossos corações. Mas ao princípio não foi assim. E nós temos que voltar ao princípio. E nesse dia, a mulher conseguiu sua posição, a mulher conseguiu ser igual, conseguiu todos os direitos e até mais do que o homem, conseguiu não ser mais submissa. Hoje em dia é uma vergonha. Submissão, esse assunto é ultrapassado. As mulheres passaram a ser polícia. O Mombrana fala, isso é um quadro, não é um quadro perfeito. Motoqueiras, não, analisa comigo, não vou falar nada. Delegadas, dominantes e pregadoras. Um irmão denominacional falou para mim, lá na igreja o pastor fala, mas pode ser que seja mudado.
Mas se a pastora falar... Falei, ela deve abrir lá em Amós capítulo 3 e falar assim, ó, bramiu a leoa. Quem não temerá? Mas na minha Bíblia está falando, bramiu o leão. Bramiu o leão. Mas hoje em dia, a Jezabel manda mais que o Acabe. E aí ela tomou a direção de tudo. O mundo é controlado por uma igreja, mulher. E a vida natural é controlada pela mulher. E os casamentos são controlados por mulher. E as igrejas são controladas por mulheres. O irmão Brana fala na era de Tiatira que é a pior maldição do mundo, o domínio feminino. Discuta com Deus. Certamente não será assim, é que... Não, eu vi isso em Gênesis 3. Não estou disposto a crer nesse argumento que... Eu estou disposto a crer no que Deus disse. Certamente é assim. O teu desejo será para o teu marido e ele te dominará. Mas hoje em dia, naturalmente falando, a mulher tomou o controle. E Deus tem leis simples. Presta atenção nisso aqui. Deus tem leis simples. Deus é um Deus simples. E da mesma forma que a mulher natural tomou o controle, a mulher espiritual tomou o controle. E as igrejas adotaram para si, tiraram, acho que arrancaram ali as cartas a Timóteo, que fala, as mulheres estejam caladas. Aí vem e diz assim, certamente não será assim, irmã. Você tem uma unção, você é uma pessoa maravilhosa, nas mãos de Deus, Deus vai fazer muito por você. Ok, Gênesis 3, isso aconteceu. Todos nós estamos repetindo alguma coisa. Eu quero repetir o que é sagrado, o que é eleito, o que é a palavra de Deus. Mas todos nós estamos repetindo alguma coisa. E aí colocaram a mulher no púlpito. E o homem sentou. O homem sentou. E vai dizer contra. E vai dizer contra isso aí. Irmão, você não sabe o que a pastora faz. Você não sabe os dons que ela tem. O ministério dela é melhor que o do pastor. As profecias que ela dá acontecem. Balaão também deu profecia e aconteceu. Uma das profecias mais lindas da Bíblia foi de Balaão. Minha pastora, irmão, é uma bênção. Ok, mas enquanto ela está falando, o marido está sentado. E isso reflete o espiritual. Isso significa a igreja fala e Cristo... Tipo assim, a mulher falando para o marido, querido, hoje eu vou trazer uma mensagem. Pode deixar comigo, senta, que eu vou falar hoje para a igreja. A igreja fez isso com a palavra. A igreja fez isso com Cristo. Senhor Jesus... Hoje nós vamos trazer uma palavra. Essa era que nós estamos vivendo, nós vamos trazer uma palavra. Então, Senhor Jesus, fica aí fora. Senta, que nós temos uma mensagem para passar. E colocar o marido assentado, colocar o marido para fora. Laodiceia diz que ele está do lado de fora e bate. Quem ouvir a sua voz e permitir que ele entre, entrarei em sua casa e com ele... Quem ouvir a sua voz. O que é a voz de Deus? Palavra. O que é a voz de Deus? A palavra. Mas a mulher espiritual colocou o marido para fora, fez o marido assentar, agora é ela que manda. Isso é o que está acontecendo nos dias de hoje. E como é a mulher que manda, não é mais o marido, estou falando de Cristo e a igreja. Não é mais o marido que manda, agora é a mulher. Aí coloca em desordem, uma ordem que Deus colocou que era para ser perfeito. O seu marido te dominar. Não foi à toa que Deus deu uma voz rouca para o homem. Tudo tem um significado, irmão. Mas hoje em dia, com as separações, os filhos são criados sem pai. Não tem mais referência do que é o pai. Não tem mais referência da figura masculina. E aí o que acontece? Chega na adolescência, sodomismo e etc, etc. Por quê? Perdeu a referência, não teve contato com o pai. O que as igrejas fizeram? Colocaram ele para fora e as igrejas, os que nasceram dentro das igrejas, perderam a referência, não tiveram contato com o pai mais. E as igrejas chegaram na situação que elas chegaram, porque não tem contato com o pai.
pastores, ministros formados em seminários, em teologia, estudantes que não estão ali para estudar, estão ali para aprender, para poder ensinar. Mas é diferente. Aí nasce filhos, natural e espiritualmente falando, nascem filhos que sequer têm o nome do pai na identidade. Espiritualmente, nascem filhos, a partir da rejeição, nascem filhos que sequer têm o nome do pai na identidade. Olha só como o diabo conseguiu trazer um plano e derrubar a igreja, como ele derrubou lá no princípio, a igreja, Eva, ele derrubou a igreja aqui. Não tem o nome do pai. Não tem o nome de Jesus Cristo mais. Tem títulos. Quem era meu pai e mãe? Tem títulos. Pai, Filho, Espírito Santo. Não tem o nome do pai mais. Mas nós temos o nome do Pai. Na nossa certidão de novo nascimento, existe o nome do Senhor Jesus Cristo. Uma das maiores revelações da Bíblia, e pessoas não conseguem ver o nome de Jesus Cristo. Irmã, que você está me ouvindo, o nome de Jesus Cristo é muito importante para você. Se você é uma noiva, naturalmente falando, antes de se casar, antes de se ajuntar com o seu noivo, você vai no cartório e toma o nome. Espiritualmente, você, antes de se encontrar com o noivo, com o segundo Adão, você toma o nome de Jesus Cristo. Se você é noiva, você toma o nome de Jesus Cristo. Qualquer coisa diferente disso, você não é noiva. Mas eu amo, mas é um amor platônico. E não correspondido. Você ama ele. Jesus Cristo é maravilhoso na minha vida. Ok, mas você não tomou o seu nome. E a Bíblia fala que ele vem buscar um povo separado para o seu nome. Então, irmão, cadê o Elias? Dos dias de hoje, os dias de Jezabel, claramente na Bíblia, cadê o Elias? Essa mensagem está perfeitamente identificada dentro da Bíblia, dentro da palavra. Perfeitamente. Esses dias eu conversando com um rapaz, ele falando para mim da denominação, do fundador da denominação, que a igreja é maravilhosa, que tem vários países e que é uma bênção. Eu falei, amém, que bom, irmão, mas me mostra essa igreja na Bíblia. Ele falou, como assim? Eu falei, certamente na segunda vinda de Cristo tem milhares de profecias se cumprindo. Me mostra esse ministério dentro da Bíblia. Ele falou, não, isso não tem. Não entendi. Não vou poder entrar na vida de José aqui. Mas José era um tipo perfeito de Cristo, irmão. E a vida de Cristo, a vida de José tipificou a vida de Cristo. Foi vendido por 20 moedas, Cristo foi vendido por 30 moedas. José foi para a prisão, Cristo foi para a prisão. Ele interpretou 2 sonhos, do copeiro e do padeiro. Um foi salvo e o outro foi enforcado. Cristo na cruz, um foi salvo e o outro morreu. José foi elevado à destra de Faraó, como Cristo foi elevado às alturas, ao maior poder. Todo o poder nos céus e na terra me é dado. José, depois disso, interpretou os sonhos de Faraó. 7 anos de vacas gordas e 7 anos de vacas magras. Eu vi isso durante muito tempo, eu vi a história de José, até a hora que ele foi elevado à destra de Faraó. Mas depois disso, teve uma continuação. Ele interpretou os sonhos de Faraó e houve 7 anos de bonança. Depois da Segunda Guerra Mundial, vão fazer 7 décadas de bonança no mundo. O ano que vem faz 70 anos. Aí eu quero chamar a tua atenção, para quem é da mensagem que sabe o que eu estou dizendo. Nesse tempo, José se casou. No tempo das vacas gordas, José tomou uma esposa gentia, egípcia. Nesse tempo, ele se casou. No tempo da crise, ele já estava de novo se apresentando aos seus irmãos, aos 144 mil. Quando vier a crise, irmão, e já 2 vezes os Estados Unidos aumentou o teto da dívida deles. 2 vezes. A última foi o Obama. A primeira eu não lembro se foi o Obama ou se foi o Bush. O que é aumentar o limite? Significa está quebrado. O profeta não falou há 50 anos atrás, os Estados Unidos está quebrado, devendo. O que é aumentar o limite? Imagine você devendo tudo,
consumindo o limite. Eu tenho um limite de 10 mil no banco, mas não é suficiente, não consigo pagar minhas contas. Você liga para a tua gerente e fala assim, aumenta meu limite, que eu, nossa, tem um cheque para cair e tal. Aumenta mais para 15 mil, está mais quebrado ainda. Os Estados Unidos conseguiu 2 vezes aumentar o teto da dívida deles, mas eles estão mais quebrados do que antes, no tempo da crise. Cristo vem, num tempo de crise, ele vem se apresentar para os judeus. Já 2 vezes aumentaram o teto dessa dívida. Então, irmão, a vida de José continuou e ele se casou num tempo de bonança. E a crise está chegando. Significa que nós precisamos estar casados. Significa que o nosso tempo está acabando. Significa que as portas estão fechando. Significa que o sol está se pondo, que o evangelho já chegou no oeste e o sol está se pondo. Tu és mestre e não sabe disso, Nicodemos? Mas eles não sabem aonde está a denominação deles dentro da palavra. Diz o seguinte, cada um que é sincero, Deus vai vir buscar. Mostra isso na palavra. Não tem. Agora, nós temos uma perfeita identificação dentro da palavra de Deus. Gênesis 18, existe um anjo, Deus em carne, se manifestando para Abraão. Nossa mensagem está ali. Nossa mensagem está em Gênesis 24. Através de Eliezer, que foi preparar uma noiva, existiria um servo, um Elias nesta era, que viria preparar uma noiva, que tivesse o nome do noivo. O que Abraão falou? Vai lá e toma uma que é da minha família. Eu quero uma noiva para o meu filho que é da minha, ou seja, que tem o meu nome. Se você não tem o nome de Jesus Cristo, fala, todo aquele que crer, todo aquele que invocar o seu nome será salvo. Se você não invocou esse nome, o nome de Jesus Cristo, se preocupe. É mais tarde do que a gente pode estar pensando. Nome, mas não sabe. Não sabe. Simplesmente Deus vem buscar. E aí encontra as irmãs, principalmente as irmãs. Nossa, você é evangélica? É, eu sou. Que denominação que você é? Que igreja que você é? Irmão, nós não somos de uma igreja. Nós não somos de uma denominação. Nós somos de um reino. Nós somos a rainha desse reino. Nós estamos tipificados lá. Eu estou falando de Elias e vocês já creem na mensagem. Mas eu quero chegar aqui, se der tempo, irmão. Todo mundo já viu Elias, todo mundo já viu o anjo com Abraão, todo mundo já viu o chefe dos segadores com Ruth, todo mundo já viu, né, Eliezer. Mas será que você já viu Rebeca? Será que você já viu Ruth também? Ou você viu só Boaz? O tipo de Cristo, tá? Irmão, eu estou falando aqui da mensagem, mas eu espero que a gente consiga chegar também em Rebeca. Porque vê, o anjo e tal, ok. Mas, e Rebeca? Você conseguiu ver Rebeca hoje? Você consegue saber onde você está dentro da Bíblia? Nós somos de um reino. Nós somos de um lugar que não é daqui. Nós não somos desse mundo. Nós não somos de Laodiceia. Vocês fazem tudo diferente, vocês não vão na praia? Não. Não vamos na praia. Vocês não jogam? Não. Não bebe? Não. Não corta o cabelo? Não. Não. Qual que é o prazer de vocês? Nosso prazer é estar em Cristo. Nosso prazer não é aqui. Nosso prazer é do outro lado. Nosso prazer é eterno. É eterno o nosso prazer. É entregar essa vida para ter a vida futura, onde haverá gozo, pleno gozo, por todas as eras vindouras. Esse é o nosso prazer. Mas de que igreja? Como que é o nome da sua igreja? Olha, minha igreja não tem nome. Como não tem nome? Todas têm. Todas as igrejas. Como a sua igreja não tem nome, irmão, irmã? Aí você pergunta, qual era o nome da mulher quando ela estava dentro do homem, dentro de Adão? Eva? Eva? A Bíblia não fala que era Eva. Você não vai encontrar que Deus fez Eva. Não, Deus fez a varoa. Por quanto o varão foi tomado. Qual é o nome da igreja se ela está em Cristo? Senhora Jesus Cristo. Tem um nome mais glorioso para você defender nesse dia, irmão?
Que igreja você é? Nenhuma. Como assim? Aonde você vai? Oh, eu pertenço a um reino. Qual que é o nome desse reino? Senhora Jesus Cristo. Mas depois que a mulher caiu, Adão falou assim, agora ela chama-se Eva, que significa mãe de todos os viventes. Aí ela ganhou um nome. Hoje em dia a mulher, a igreja tem nome. A Assembleia, a Batista, a Presbiteriana, a Congregação, a Testemunha de Jeová, e etc, etc. São o quê? Eva. Eva Batista, Eva Presbiteriana, Eva, etc. Eva. Significa que não está mais no noivo. Qual é o seu nome? Senhor Jesus Cristo. É o único nome que eu tenho hoje para defender, é o nome de Jesus Cristo. Não estou aqui para defender placa, nós estamos aqui para defender uma palavra. Nós estamos aqui para ser ossos dos seus ossos e carne da sua carne. E viver de toda a palavra que procede da boca de Deus, através do seu profeta, do seu Elias. Aí, eu não vou conseguir chegar no meu final aqui. Nós estamos perfeitamente identificados. Aí uma pessoa falou, eu falei assim, ó, se você pegar a genealogia da igreja, todas elas saíram daquela que saíram da católica. Ela falou, mas todas vieram da católica. Eu falei, todas não. Tinha um grupo que era perseguido. Tinha uma linhagem que passou fora disso daqui. Que o Bento XVI pediu perdão por ter matado 68 milhões de pessoas, que eram os nossos irmãos, que estavam sendo por... Nós não temos genealogia, nossa genealogia não dá na católica. Nós viemos por fora, nós somos Enoque. Irmão, pergunta para um judeu, quem que é você? Eu sou fulano, filho do fulano, da tribo de Benjamim. Eu sou ciclano, filho do Beltrano, da tribo de Judá. Qual que é a genealogia das pessoas, dos cristãos hoje? Não tem. Não, eu estou aqui nessa igreja, mas se o pastor fizer alguma coisa, eu vou para outra. Não. Qual que é a nossa genealogia? Eu sou Ezequiel, sou filho de fulano e eu sou da mensagem do 7º anjo de Apocalipse 1, o 7º mensageiro. Essa é a nossa genealogia. É ali que nós estamos identificados. Agora, se o sétimo homem depois de Adão foi arrebatado, o 7º homem depois do 2º Adão seria arrebatado. Para você estar no arrebatamento, você tem que ser o 7º. Para ser o 7º, tem que ser mensagem. Para ser a mensagem, tem que ter um profeta. E para ter um profeta, você tem que reconhecer de Malaquias 4, é uma evidência, é uma promessa, e que tinha que ser cumprido. E que viria para restaurar o coração dos filhos aos pais. Agora, a palavra se manifesta ou não? Repete ou não? E hoje, onde está hoje? Onde Deus está hoje? Deus está santificando uma mulher. Deus está purificando, tirando ela dessa podridão, tirando ela desse mundo. Você consegue se ver? Você consegue ver Gênesis 18? Você vê o profeta, você vê o irmão Brana, você vê Eliezer, você vê o chefe dos segadores, você vê João Batista, você vê Elias, ok. Mas, e nós? Porque o profeta fala que a revelação mais importante da Bíblia é saber quem ele é. A maior revelação da Bíblia. Quem dizem os homens ser o filho do homem? João Batista, Elias, Jeremias ou um dos profetas. E vós, quem dizeis que eu sou? O irmão Brana prega, Cristo é o mistério de Deus revelado. Essa é a maior revelação da palavra, é saber quem ele é. Agora, se a maior revelação é saber quem ele é, eu creio que a segunda maior revelação é saber quem você é. E nós temos que chegar ao ponto de saber quem nós somos, irmão. Nós somos a Eva restauradas, nós somos a varoa, nós somos a Senhora Jesus Cristo, a Virgem nesse Éden caído de hoje em dia. Esses somos nós. Agora, como tudo se repete, lá em Gênesis veio um anjo nos carvalhais de Manre, veio um anjo trazer uma mensagem para Abraão. E ali tinha uma Sara. E a gente vê tanto Sara, e isso às vezes também se repete. Então eu queria deixar essa palavra para os irmãos, que Jesus Cristo é o mesmo hoje. E eu falei aqui das igrejas, falei da situação religiosa do mundo, mas eu queria falar um pouquinho aqui em 5 minutos. E nós? E você, irmão? E eu? Qual é a revelação que você tem sobre si? Que força você tem
para se dedicar a Deus, se você não buscar essa revelação sobre si, sobre quem é você? Em que situação as pessoas estão? O que tem acontecido na sua vida? Olha Sara, depois de já ter sido mudado o nome, já ter tentado de todas as formas possíveis, Abraão, toma Agar, tenha um filho através dela, ou seja, vou dar um jeitinho, porque Deus me fez promessas há 20 e tantos anos atrás, e as coisas não têm acontecido na minha vida. E eu tentei dar um jeito, irmão, e teve época da minha vida que eu orava, e eu tentei expressar a palavra, e tentei trazer um filho do meu jeito, e tentei interpretar as promessas na minha vida. E estava aqui, Sara, recebendo a visita do anjo, e descrendo de si mesma. Ela não descreu do anjo. Você não descrê da mensagem. Você não olha a mensagem e fala, não. Não, você fala, não, o irmão Branham é um profeta mesmo, é Malaquias 4 mesmo. Olha, o irmão Branham é glorioso, que Deus tem se manifestado ali, ó, através dos 7 anjos ali que formaram uma nuvem, através da coluna de fogo. Tudo é maravilhoso nesse anjo, mas eu vou voltar a ter prazer com o meu Senhor? Depois de 20 anos de fé, irmão. Está tão difícil a caminhada, está tão longo esse caminho. Deus te fez promessa, Deus mudou seu nome, e aí você está igual Sara, olhando o anjo, lendo a mensagem, pensando, eu sou Rebeca? Através de mim, Cristo se tornaria carne? Você tentou fazer do seu jeito. Olha em Pérgamo 29. A evidência do cristão cheio do Espírito Santo não é produzir a verdade, mas receber a verdade. Quantas Saras temos hoje no nosso meio, irmão? Olhando o anjo, falando coisa maravilhosa, que mensagem maravilhosa, que tempo tremendo, abertura dos selos, essa nuvem, depois que a gente entendeu quem é esse anjo. Mas eu, com a vida que eu tenho levado, depois de 10 anos de mensagem, eu ainda não consigo vencer as coisas mínimas do dia a dia. Não consigo nem orar do jeito que eu gostaria. Meu corpo, ou seja, a minha situação espiritual não está nada, está cada vez pior. Fala que cessou o costume das mulheres, a Sara. Cada vez pior seu corpo, cada vez pior sua situação. Irmão, tudo se repete. E o anjo falou, por esse tempo da vida eu virei a ti, e tu terás um filho. E o irmão Branham fala que o tempo da vida é um ciclo, é 28 dias. Irmão, é Jesus Cristo se fazendo carne, nessa vida, por mais que você duvide de si mesmo. Acredita nesse anjo. Acredita nessa palavra. Olha Maria. Você se converteu às vezes há 10 anos atrás, 20 anos atrás, teve uma alegria maravilhosa. Quando você viu o 7º selo, então, meu Deus, você se regozijou. Você achou a coisa mais extraordinária. Meu Deus, era tudo que eu queria. Um anjo veio a mim, me abriu a palavra, falou que nós vamos trazer Cristo em carne novamente. Mas numa primeira dificuldade, estava lá Maria. Quando ela teve a primeira dificuldade, perdeu a palavra, ela chegou e falou, onde você estava? Teu pai e eu te buscávamos. E disse todo o testemunho que um anjo visitou, que um nascimento não feito por mãos, que Deus se apoderou de mim, mudou meu coração, entrou na minha vida, e agora vem e fala assim, não é mais Deus, é teu pai e eu. Mas aí a palavra corrige. É necessário cuidar dos negócios do meu pai. A palavra corrige, irmão. Muitas vezes, às vezes, na situação do hoje, você comete, às vezes, o mesmo erro. Todo o testemunho que você deu, às vezes, você olhar e falar, olha, né, não sei se era Deus mesmo, eu sei que eu senti, mas tanto tempo se passou, para Maria já tinha sido passado 12 anos, para Sara 20 anos, 24 anos, tanto tempo se passou, parece que as coisas não estão como deveria. Irmão, quero dizer uma palavra para você. Você consegue imaginar o anjo vindo a Maria? Para começar, ele não veio com uma listinha de nomes. Bom, a primeira opção é a Maria, mas se ela não
Se ela não aceitar, eu vou na Joana, eu vou na Josefa, eu vou na Antônia, eu vou na Bernadette. Quando Deus dos céus falou para Gabriel, falou, desce lá em Maria. Se você teve a revelação da palavra, quando Deus dos céus falou para o anjo, falou, desce lá no irmão tal, desce lá na irmã Inês, e não veio com a listinha, se a Inês não aceitar, você vai no vice. Não, é para a irmã Inês, é para a irmã Maria, é para o irmão Eduardo, é para o irmão Samuel, é para o irmão Vicente, enfim, Deus não erra. Você consegue imaginar o anjo voltando para trás, dizendo, a gente trouxe, ela até viu, mas aí não deu. Não, a palavra não volta vazia. O Cristo vai se fazer carne dentro de você. Amém. Essa é a mensagem do anjo. Cristo ia se fazer carne em nós, irmão. Como se fará isto, visto que eu nem conheço o varão? Como se fará isso, visto que eu não entendo nada da mensagem? Como vai ser feito isso se eu erro tanto? Já pequei tanto na minha vida. Virá sobre ti o Espírito Santo. E Cristo vai estar em carne dentro de você. Não era essa a promessa para Sara? Não era essa a promessa para Maria? Essa é a promessa para nós. Quando seus olhos se abriram, 126, Senhor, permita que leitores da Bíblia aqui esta noite vejam a verdade. Permita-lhes ver que Malaquias 4, que essa unção devia vir e restaurar novamente aquela fé que os pais uma vez viram, a revelação de Deus em Cristo. Possam eles agora ver a revelação de Deus em Cristo. Possam eles agora ver a revelação de Deus em seres humanos. Cristo manifestado na carne da sua igreja. Então, irmão, a revelação da Bíblia é ver quem é Jesus Cristo. A segunda revelação é ver quem somos nós, a noiva de Jesus Cristo. O irmão Brana fala, pare de se fazer de coitadinho. Deus não tem pena de você. Deus se irrita com você. Nós somos o positivo, irmão. Assim como Boaz, ele era o negativo de Cristo, que era o cumprimento de toda, a manifestação de toda a palavra. Boaz era o negativo e Cristo era o positivo. Esther tinha que ser o negativo. Quem era o positivo? Tinha que existir um positivo para isso. Ou nós somos um tipo de Esther? Não, Esther era um tipo nós. Sara era um tipo nós. Ruth era um tipo nós. Maria era um tipo nós. Não nós, tipos deles. Eles, tipo nós. E aí a gente pensa, como eu quero ver Sara no céu, como eu quero ver a irmã Ruth, que testemunho, irmã. Testemunho maior é ser o positivo dessa promessa, é vencer Laodiceia, é vencer este mundo. Você pode ter certeza que quando você chegar lá, vai ter muita gente querendo falar com você. Vai ter muita gente falando, como você conseguiu vencer Laodiceia? Como você conseguiu? Era a época mais difícil que tinha. Como que você conseguiu vencer e ficar pela palavra? Mas eu quero ver Esther. Esther quer ver você, irmão. E Ruth quer ver você, irmão. E a Bíblia fala honrosamente deles e não fala o seu nome. Mas nós somos o positivo dessa história. O irmão Brana, quando dedicou o tabernáculo, ele falou assim, como eu gostaria que mamãe estivesse viva para poder entrar nesse santuário esta manhã. Muitos dos veteranos que deram seu dinheiro para ajudar a construí-lo aqui, talvez Deus esta manhã os deixe olhar através do balaústre. Quem sabe Deus essa noite deixe Sara olhar através do balaústre e ver que tipo maravilhoso. Que mesmo duvidando de si mesmo, é dessa carne que o Cristo vem. Que mesmo com todas as suas dificuldades, o Filho prometido vem dessa carne. Você venceu Laodiceia, você tem vencido a concupiscência da carne, a concupiscência dos olhos e a soberba da vida. Você tem vindo à virgindade. Você venceu dinheiro, venceu fama, venceu mulher, venceu a si mesmo. Ó Laodiceia, onde está teu aguilhão? Fala para nós. Aonde está o seu aguilhão? O aguilhão é um ferrão, irmão.
É um ferrão que foi colocado. E esses, eu não sei, abelha, quando ela ferrou, ela só tem um ferrão. Ficou ali, acabou. Só tem um ferrão. E Paulo fala: ó morte, aonde está o seu aguilhão? Sabe o que é isso, irmão? É dizer: morte, você ferroou a pessoa errada. Sabe aquele dizer que mexeu com a pessoa errada? Mexeu com a pessoa errada. Morte, você mexeu com a pessoa errada. Você cravou a morte em Jesus Cristo, mas Ele levantou e trouxe esse aguilhão. Sepultura, onde está a tua vitória? Laodiceia, onde está a sua vitória? Moda, seja o que for, aonde está a sua vitória? Aonde está a sua vitória, Satanás? Mostra para nós. Nem Copa do Mundo, nem nada, irmão. Nada nos separa do amor de Jesus Cristo que está em nosso Senhor. Nada. Aonde está seu aguilhão, morte? Aonde está seu aguilhão, Laodiceia? Nós somos pessoas separadas. Nós estamos nele. Nós somos dele. Nós queremos manifestar a palavra dele. Nós queremos servir ele com prazer. Dizer: eu faço parte de um reino. Mais dia ou menos dia eu estarei no positivo. Mais dia ou menos dia eu estarei reinando com ele. Deus abençoe todos nós, irmãos. Que a gente possa encontrar a revelação de quem nós somos. E que a gente possa realmente doar nossas vidas ao Senhor Jesus Cristo. As pessoas defendem um time, um partido político, defendem uma causa, defendem protestos, defendem bandeiras. Nós temos que defender a palavra e viver por essa palavra, custe o que custar, viver por essa palavra todos os dias da nossa vida. Se você não tem certeza do caminho que você tem, irmão, porque as profecias estão se cumprindo, o Apocalipse já é passado, e às vezes você ainda não está seguro de si, quem é você, para onde você vai. E quando a gente fala de final dos tempos e fim do mundo, às vezes você pensa: mas ainda temos muito tempo pela frente. Pode ser que tenhamos algum tempo, irmão, mas e o seu fim do mundo? Você que não tem essa certeza, essa convicção, e o seu fim do mundo? Pode ser que não tenhamos um amanhã. Dedique sua vida àquele que te deu a vida. Dê sua vida àquele que criou você, que te trouxe a essa terra. Dedique sua vida a Ele. Busque a Deus revelação. Busque a Deus chegar ao Cordeiro. Que Ele possa se mostrar a você, que você possa conseguir essa revelação de viver por Ele. Talvez pessoas estão me assistindo aqui, estão com fome e vontade de ir embora, e eu compreendo perfeitamente. E quando você estiver fazendo sua alimentação, pense que alguém morreu por você para que você pudesse viver naturalmente. E alguém tem que morrer por você para que você consiga viver espiritualmente. Coloque suas vidas na mão de Jesus Cristo. Coloque suas vidas na mão daquele que tem o poder de todas as coisas, que criou céus e terra, que desenhou essa história, que tem santificado um povo e que em breve, num abrir e fechar de olhos, nós seremos transformados e estaremos sempre com Ele nos ares, no céu. Que Deus abençoe cada um dos irmãos, que Deus abençoe cada um que de repente não tem ainda essa certeza, essa segurança, que você possa realmente buscar em Deus, que você possa dedicar essa vida a Deus, que você possa cumprir esse propósito na tua vida, de ser um cristão, de honrar essa palavra, de servir a esse Deus, de viver para esse Deus, e se preciso for, de morrer para esse Deus. Deus abençoe todos os irmãos, todos que me ouviram pela internet, que o Espírito de Deus possa vivificar essas palavras, são muito simples, mas que naquele dia, na eternidade, essa voz esteja soando e você possa dar graças a Deus que você deu um passo para Cristo. Não precisa sentir, apenas dê um passo para Cristo, Ele vai dar um passo por você também. Ele segura a tua mão. De repente você está afundando nas águas,
Você achou que ia conseguir caminhar e está afundando, mas segura na mão dele, ele te traz de volta. Segura em Cristo, se agarra nele, irmão. 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 Dedica a sua vida para ele, irmão. Dê esse passo, você não sabe o amanhã. Se você soubesse o seu amanhã, o que você faria? E se não houver um amanhã? Coloque suas vidas na mão do Deus Todo-Poderoso, que tem trabalhado, que tem se manifestado o mesmo hoje. Coloque suas mãos, coloque sua vida nas mãos desse Deus. Que Deus abençoe a alma de cada um. Que Deus abençoe a vida de cada um. Que Deus abençoe a sua decisão nessa noite. Que você possa tomar uma decisão pelo que é eterno. Nos acompanharam aqui a irmã Lucy Emily de Montevideo, Uruguai. Moisés Prado, New Orleans, Estados Unidos. Irmã Esther. Abraão e família de Gravataí. Ada de Novo Hamburgo. Margarete de São Leopoldo. Irmã Sabrina de São Leopoldo, Rio Grande do Sul. Cristiane Filho de Joinville, Santa Catarina. Luiz Maria e Franciele de Itajaí. Osmar e família, Edson e Sueli de Assis Chateaubriand. Luiz Dias e família de Cascavel. Guedes e família de Cascavel. Juarez e Cladir Zufo de Enéas Marques no Paraná. Manuel de Fazenda Rio Grande, Paraná. Silvia e família de Foz do Iguaçu do Paraná. Lindalva de Guaíra, Paraná. Guiomar e Maria de Guaíra. Eliane de Toledo. Sandro de Vera Cruz do Oeste. Aparecida e família, Cosmópolis, São Paulo. Cida de Ferraz de Vasconcelos. Gerson e família de Ferraz de Vasconcelos. Elaine Andrade de Poá. Josias e família e Guilherme em São Paulo. Antônio Carlos e família em São Paulo. Elifas e Mônica em Macaé. Daniele Rosa e Anita em Belo Horizonte, Minas Gerais. Irmão Norberto na Parnaíba, no Piauí. Deus abençoe todos vocês. Apenas uma pequena palavra de oração, se os irmãos pudessem colocar em pé. Deus querido, eterno, no nome de Jesus Cristo, Pai, nós pedimos, Senhor, que o Senhor possa vivificar essas palavras, ó Deus, no coração do teu povo, dos teus eleitos, Pai, de ver o seu nome na Bíblia, de ver quem é Rebeca hoje, quem é Esther hoje, quem é Sara hoje, quem é a noiva hoje, Pai, quem é a Senhora Jesus Cristo hoje, Pai. Que nós possamos ver, ó Deus, a manifestação de Deus nos dias de hoje, que tudo se repete, tem se repetido de uma forma tão gloriosa na nossa vida, Pai. Toma o controle das nossas vidas, Senhor. Converta os nossos corações a Ti, para que possamos ser melhores a cada dia, Pai. A não somente Te servir, mas Te servir com prazer, Pai. De sofrer, ó Deus, de ser achado digno de sofrer pelo nome do Senhor Jesus Cristo, Pai. Deus eterno, abençoa os corações de cada um, todos os irmãos que assistiram e que porventura venham assistir, Pai, essas palavras, que possa ser vivificado, Pai, e quem de repente ainda não fez, ó Deus, uma decisão pelo eterno, pelo Cristo Jesus, para, ó Deus, dedicar sua vida, os dias que restam, para o Senhor Jesus Cristo, ó Deus, dê força a eles, Pai, mostra a eles o dia que nós estamos vivendo, mostra a Deus que estamos perto, e mesmo se estiver longe, ó Deus, mostra a eles o prazer, o orgulho, ó Deus, a satisfação de servir a um Deus que é vivo, que é o mesmo ontem e hoje e eternamente, Pai. Abençoa cada um dos irmãos que assistiram, abençoa cada um, ó Deus, que está presente, Pai, abençoa o nosso pastor, abençoa o irmão Joglair, Pai, onde eles estão, certamente estão, Pai, com as ferramentas na mão, com o uniforme na mão, estão trabalhando com certeza, cortando o pecado, Pai. Eu peço perdão, Senhor, de todos os meus pecados. Se eu errei em alguma coisa, Pai, se eu não consegui transmitir o que eu gostaria, o Senhor me perdoa, Pai, e completa, ó Deus, no coração dos irmãos, Pai, essa palavra, porque eu não sou nada, Pai, nós não conseguimos nada, mas o Senhor pode pegar uma pequena palavra e transformar, ó Deus, em vida, Pai. Abençoa cada um dos teus filhos, Pai. Manifesta, ó Deus, a tua gloriosa presença em tua igreja, Pai, e toma para ti toda a glória, Senhor. No nome de Jesus Cristo, receba a nossa gratidão, Pai, e amanhã, se houver um amanhã, ajuda que cada um de nós estejamos aqui novamente adorando ao Senhor, Pai. No nome de Jesus Cristo, para a honra e glória de Deus. Amém, Senhor. O valor da oferta de hoje, R$ 265. Perdão.
Alinha-me com minha teofania. Alinha-me com minha teofania. Alinha-me com minha teofania. Estou sendo raptado de fé em fé, construindo a pirâmide em minha terra, do terrestre ao celestial. Estou indo ao lar, voltando ao lar, do terrestre ao celestial. Estou indo ao lar, voltando ao lar. Eu quero voar com asas de águia em perfeição, e assim subir na força da águia em perfeito amor. Eu quero ser com a palavra de Deus em meu coração. E então, de virtude em virtude,
Glórias a Deus. Que a graça do Senhor Jesus Cristo seja com cada um de vós. Até amanhã, se Deus assim nos permitir, estarmos aqui para mais um culto de adoração. Aperta a mão, dê um abraço no seu irmão e diga que Deus abençoe. Graças a Deus. Aleluia. Somente mais um aviso aqui. A irmã Jerusa Castilho agradece a Deus por mais um ano de vida que completa hoje. E oração pela irmã Dalete. A irmã Dalete pede oração pela irmã Jéssica Rocha, para que Deus lhe dê saúde. Eu vou pedir aqui, irmão Ezequiel, vem fazer mais essa oração, e assim estaremos indo para os nossos lares. Senhor Deus, Pai eterno, Tua palavra foi falada, Senhor, que o Senhor possa, Deus, acrescentar a Deus a manifestação da palavra, os sinais que se seguem, Senhor. Esses irmãos que precisam, Senhor, do Senhor nessa hora, seja cura, libertação, Pai, que os sinais possam produzir, ó Deus, a cura que eles precisam, a libertação que eles precisam, ó Deus, a bênção que eles precisam, Senhor. Toma eles em Tuas mãos, Pai, abençoa seus corações e, ó Deus, possa o Senhor manifestar nos corpos deles também, Pai, no nome de Jesus Cristo, para a Tua glória. Amém, Senhor.